Romanos capítulo 1, somente o versículo número 18, pelo menos por hora. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz, Romanos 1, versículo 18. Leiamos. Deus nos abençoe, que Ele aplique a palavra em nossos corações e que Ele nos dê o entendimento necessário para que nós possamos compreendê-la mais uma vez na manhã de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos agora há pouco, na semana passada, nós começamos a considerar aquilo que nós chamamos de revelação. Revelação de Deus, revelação do Senhor, que nada mais é do que a sua postura, a sua atitude de se mostrar, de se desvendar a cada um de nós. E conforme nós observamos na semana passada, quando nós falamos acerca da revelação e revelação de Deus, nós devemos enxergá-la pelo menos sob dois aspectos, ou sob dois tipos, vamos assim dizer. Aquilo que nós chamamos de revelação geral e aquilo que nós chamamos de revelação especial. Os dois aspectos em si da revelação de Deus. Em relação, meus irmãos, minhas irmãs, à revelação geral, nós vimos na semana passada que ela é a manifestação de Deus, a manifestação do nosso Senhor através da obra da criação, através da providência de Deus e também através da constituição, da formação humana, da formação dos seres humanos. A partir dessa definição, conforme nós vimos, até mesmo em alguns detalhes na semana passada, a gente chega à conclusão que ninguém, absolutamente ninguém, fica sem o conhecimento de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, fica sem o conhecimento de Deus. Por quê? Porque através da ordem criada, através do mundo que foi criado, mas não só isso, em nosso próprio ser, enquanto ser humano, Deus, ele se mostra, Deus, ele se manifesta, Deus, ele se revela. É por isso que nós chamamos de revelação geral de Deus. Ela é expandida a tudo e a todos no seu sentido completo, no seu sentido geral, como o próprio nome, ele já indica, ele já fala. Nós vimos, meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada, que a natureza, a ordem criada, é um testemunho vivo, é um testemunho contínuo, não só da existência de Deus, mas também da ação de Deus. A natureza, a ordem criada, é um testemunho contínuo e vivo, não só da existência, mas também da ação de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala nesse texto de Romanos, que a gente já está com as nossas Bíblias abertas. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 19 e também o versículo número 20. Veja essa manifestação que Deus faz de si, da sua existência, da sua ação, através das coisas que foram criadas, fundamentando assim o que nós chamamos de revelação geral de Deus ou exemplificando-a. Então diz o seguinte, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como? Versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos, veja, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, inesculpáveis. Então, John Stott, ele já dizia que a criação é uma revelação visível do Deus invisível. John Stott, ele falava isso. A criação é uma revelação visível, que a gente pode ver, que a gente pode enxergar, do Deus invisível. De fato, irmãos e irmãs, biblicamente falando, o universo físico é uma pregação,
é uma proclamação acerca de Deus. Por quê? Nesse universo físico nós temos revelado muita, mas muita coisa a respeito da pessoa de Deus, a respeito das obras de Deus. Quando a gente considera, quando a gente se detém nessa ordem criada e começa a refletir sobre ela, a gente percebe que existe um Criador que deu origem a todas essas coisas e que esse Criador, ele é infinitamente sábio, infinitamente poderoso em sustentar aquilo que ele formou, aquilo que ele criou. Então, revelação geral, dentro do seu primeiro aspecto, aquilo que a gente observa a partir das obras da natureza ou a própria natureza em si. Além disso, revisando a nossa aula semana passada, Deus ele se revela. Sim, ele se revela também através da constituição, da formação humana em relação a nós enquanto seres humanos. Abram aí, Romanos capítulo 2, versículos 14 e também o versículo de número 15. Romanos 2, versículo 14 e também o versículo de número 15. A revelação de Deus agora na constituição humana, em cada um de nós, enquanto seres humanos, completamente falando. Romanos 2, versículo 14 e também o versículo de número 15. Diz o seguinte: quando, pois, os gentios, aquelas pessoas que não tinham acesso à lei de Deus, à sua revelação especial, conforme a gente vai considerar na próxima semana, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes, no caso, os que não têm acesso à lei, mostram a norma da lei aonde? Gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Em si, meus irmãos, o próprio ser humano, enquanto criatura divina, criatura de Deus, independente do seu aprendizado em relação às coisas espirituais, ele já nasce, já está embutido dentro do seu DNA, com a consciência e a versão da lei de Deus dentro do seu coração, dentro da sua vida, que o habilita, de certa forma, a discernir entre o bem e o mal. Infelizmente, dentro desse processo, houve o pecado, e a gente vai ver mais desdobramentos disso na próxima semana. Contudo, a gente não pode negar que, enquanto ser humano, todos nós temos consciência que existe um ser superior, temos consciência que existe uma norma a ser seguida, temos uma consciência que existe um ser espiritual que deve ser adorado. Então, a revelação de Deus que ele faz dentro da nossa própria constituição. Então, no seu sentido resumido, isso é o que nós chamamos de revelação geral, dentro dos seus aspectos, dentro das suas demonstrações, seja na natureza, seja na providência, seja na constituição do próprio ser humano. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, minhas irmãs, fica a pergunta: como os homens, e quando eu falo aqui homens, eu falo seres humanos, no seu sentido geral, como os homens, em sua maioria, têm respondido a essa revelação geral que Deus ele faz de si mesmo, quer seja na criação, quer seja na providência, quer seja na própria constituição do ser humano. De certa forma, esse capítulo 1 da carta que Paulo escreve aos Romanos nos dá essa resposta, a ação que os homens têm diante da revelação que Deus faz de si mesmo, quer seja na natureza, quer seja na providência, quer seja na condição humana. É por isso que hoje, meus irmãos, é por isso que hoje, minhas irmãs, a gente vai deter a nossa atenção no seguinte tema: a rejeição da revelação de Deus e suas consequências. A rejeição da revelação de Deus e suas consequências. Basicamente, na manhã de hoje, a gente vai trabalhar dois pontos, duas divisões. Em primeiro lugar, a gente vai ver que, diante da revelação geral que Deus faz de si mesmo, criação, providência, constituição humana, o que é que os homens fazem? Qual é a reação deles diante disso? Eles rejeitam Deus completamente, pelo menos dentro da sua maioria. Contudo, a partir do instante, vai ser o segundo momento da nossa meditação, do nosso estudo, na medida em que o homem eles têm
na medida em que os homens eles têm essa postura de rejeitar a revelação de Deus, algumas consequências sobrevêm sobre as suas vidas. Consequências vindas direto da pessoa de Deus, direto da pessoa do Senhor. Então, na nossa aula, na manhã de hoje, a gente vai considerar esse último aspecto relacionado à revelação geral. Ou seja, a postura que os homens têm diante da revelação de Deus, rejeitando-a, e, consequentemente, os resultados vindos da parte de Deus que essa postura do homem traz para si mesmo e também para toda a humanidade. Então, vamos seguir, meus irmãos, vamos seguir, minhas irmãs, considerando esses aspectos, esses pontos, e aí, fim da aula, a gente abre espaço para que vocês possam perguntar, fazer as suas observações, e assim a gente pode conhecer ainda mais a nossa aula na manhã de hoje. Então, em primeiro lugar, a rejeição da revelação geral. A rejeição da revelação geral. Mesmo exposto ou expostos à revelação, a Escritura mostra, meus irmãos, minhas irmãs, como os ímpios, eles rejeitam a revelação geral de Deus, a revelação geral do Senhor. É interessante porque, por causa desse desejo, dessa vontade, de se sentirem absolutamente independentes, o que é que os homens fazem diante da revelação que Deus ele faz de si mesmo, na natureza, na providência, em sua própria constituição? Os homens procuram negar. Eles procuram negar a existência e a ação de Deus. É interessante porque essa postura que o homem tem de rejeitar Deus através da sua revelação é um processo que começa na sua mente, é um processo mental, quando os homens procuram aniquilar nas suas mentes qualquer indício da existência de Deus. Em outras palavras, Deus se revela pela criação, Deus se revela pela providência, Deus se revela em nossa própria constituição. E o que é que os homens, no seu sentido geral, eles fazem? Eles procuram pensar, raciocinar, racionalizar. Deus não existe. Ele incute esse pensamento e procura desenvolver esse pensamento no seu coração. É por isso que quando a gente fala sobre essas coisas, a gente chega à conclusão que não existe ateu, ateu, ateu. Porque todos nós nascemos com a norma da lei gravada no nosso coração. Todos nós nascemos com aquilo que Calvino chamava de a semente religiosa. Então, todo e qualquer ser humano, ele tem sim uma noção do espiritual, ele tem sim uma noção de Deus, contudo, na sua mente ele procura abafar essa existência de Deus na sua vida e em toda a criação. E aí você pergunta, onde é que nós encontramos isso? Porque é essa a resposta, porque é isso que Paulo fala. Olha só, meus irmãos, novamente, Romanos capítulo 1, versículo 18, e depois o versículo de número 21. Romanos 1, 18 e depois o versículo de número 21. Olha só o que Paulo aqui nos ensina. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E o que é que esses homens fazem? Olha só o que o apóstolo Paulo aqui ensina. Que detém a verdade pela injustiça. A palavra aqui deter significa matar por asfixia, abafar, tirar o fôlego. Então, é isso que os homens fazem em suas mentes. Eles procuram negar a existência de Deus, eles procuram aniquilar essa verdade, eles procuram matar essa verdade que está embutida dentro do seu ser e que ele vê, ele percebe a partir das coisas que foram criadas. Esse DT mostra justamente isso, essa conduta, esse comportamento, essa ação que o homem tem de procurar aniquilar a verdade de Deus que está estampada na criação e que existe também dentro do seu próprio coração. Olha só o que diz o versículo 21. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: porquanto, em relação aos homens, tendo conhecimento de Deus, têm conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Por que isso? Antes se tornaram nulos em seus próprios
raciocínios na sua mente, nos seus pensamentos, obscurecendo-lhes o coração insensato. A negação de Deus é algo que parte da mente humana. Ele sabe que existe um Deus. Dentro de si, ele tem comprovação disso. Ele sabe que existe um Deus, porque quando ele olha ao seu redor, ele tem comprovação desse fato. Mas ele exerce um processo mental de dizer: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Então ele força, mas a gente diz na linguagem popular, ele força a barra nesse processo. Olha só, o que essa verdade, ela já era uma verdade bíblica, não só a partir daqui, do que o apóstolo Paulo fala em Romanos, mas desde o Antigo Testamento, lá no livro dos Salmos, a gente já percebe essa mesma realidade sendo descrita pelo servo do Senhor. Sem desmarcar esse texto aqui de Romanos, capítulo 1. Abram aí, por favor, Salmo 14. Salmo 14. Isso aqui Davi, pelo menos 3.000 anos atrás. Olha só o que o pecador, o insensato, ele faz. Ele sabe que existe Deus, ele sabe. Mas olha só o que ele procura fazer a partir da sua mente, um processo mental. Salmo 14, versículo 1, diz o seguinte: diz um insensato no seu coração. O que é que o insensato ele procura incutir na sua mente, no seu coração, o quê? Ele sabe que existe. Mas ele procura ir contra os fatos, ele procura ir contra a realidade. Ele diz: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E aqui o salmista ele complementa: corrompem-se e praticam abominação. Então, os ímpios, meus irmãos, minhas irmãs, eles têm consciência, sim, eles têm consciência da existência de Deus em si mesmos, comprovando através das coisas que foram criadas. Porém, eles procuram sufocar, deter essa verdade. É interessante que certo autor, acerca disso, ele falou o seguinte, eu achei bem interessante essa fala, vou abrir aspas para ele. Ele diz o seguinte, quando o ateu afirma que não há Deus, ele está mostrando o seu desejo pecaminoso da autonomia humana. Ele quer viver por si só. Ele tenta mostrar que se busca a si próprio. Ele prefere escolher o seu próprio destino em vez de ter no controle de sua vida. Então, quando o homem, dentro desse processo mental, procura negar a existência divina, o que é que ele está fazendo? Ele está procurando viver de maneira autônoma. Eu sou o meu próprio Deus. Eu conduzo a minha vida. Eu conduzo o meu destino. Não há um ser superior, não há um ser criador ao qual eu deva prestar obediência, me sujeitar. Não, eu me basto. Justamente por causa disso que a gente observa as pessoas procurando cada vez mais negar o inegável, ou seja, negar a existência de Deus. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, a partir desse processo, que nós chamamos de processo de supressão da verdade, os homens, eles adotam pelo menos 3 posturas. Veja, na sua mente, eles procuram dizer, não existe Deus. E na medida em que ele desenvolve esse pensamento, na medida em que eles desenvolvem essa mentalidade, pelo menos 3 atitudes práticas, elas começam a ser vistas em suas vidas. Em primeiro lugar, uma vez que ele incute na sua mente que Deus não existe, ele nega a adoração a Deus. Em segundo lugar, uma vez que ele procura entender que Deus não existe, ele age com ingratidão a esse Deus. E em terceiro lugar, uma vez que ele trabalha na sua mente a inexistência de Deus, ele vai praticar a idolatria. Veja que desgraça, que enorme desgraça. O homem ele está inserido na medida em que ele nega a existência de Deus. Ele vai negar a adoração ao Senhor, ele vai agir com ingratidão a Deus, ele vai desembocar na idolatria. Mas é assim mesmo? É pesado dessa forma? É. Olha só o que Paulo fala, versículo 21, versículo 22 e versículo 23 do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Olha só, foi por isso que eu disse que a gente vai se manter boa parte do nosso estudo aqui nesse trecho. Versículo 21 diz o seguinte: porquanto
no caso o homem, tendo conhecimento de Deus, porque ele não pode abafar a voz da sua consciência e negar a realidade que está à sua volta, tendo conhecimento de Deus, veja, não o glorificaram como Deus, não adoraram ao Criador. Mas não só isso, nem lhe deram graças, agem com ingratidão a esse mesmo Criador. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E veja, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, ao invés de adorar a Deus, ele adora os homens. Ao invés de adorar a Deus, ele adora os animais, pássaros, quadrúpedes, répteis. Então, ele vai seguindo no caminho da idolatria. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que é a partir desses desvios que o homem toma em relação a Deus, no que diz respeito à sua negação, que eles acabam abraçando ideias filosóficas que são deturpadas. O ateísmo, que nega a existência de Deus, é uma ideia filosófica que é em si deturpada. Por quê? As pessoas procuram viver nesse mundo como se Deus não existisse. É por isso que quando a gente estuda a questão do ateísmo, a gente percebe que existe uma subdivisão. Existe aquilo que nós chamamos de ateísmo teórico e ateísmo prático. O teórico procura racionalizar a inexistência de Deus. O prático é aquele que vive como se Deus não existisse. Mas tanto um aspecto como o outro do ateísmo, ele é resultado direto desse trabalho mental que homens fazem de quê? De negar a existência de Deus, o Deus que se revela no sentido geral, através de todas as coisas que foram criadas. Mas não só isso. Não só o homem adota essas correntes filosóficas que em si são deturpadas, mas ele também adota formas pervertidas de religião. É por isso que a gente vê a idolatria. E a idolatria em si é você substituir a adoração que é exclusiva a Deus por qualquer outra coisa e pessoa. É por isso que algumas pessoas adotam uma visão panteística em relação ao mundo, ou seja, que Deus é o mundo, que o mundo é Deus e que Deus se mistura a partir das coisas que foram criadas. Não. Então, tudo isso é resultado. Tudo isso é consequência dessa postura que o homem adota, não a Deus. E aí ele vai ser ingrato, e aí ele vai negar a adoração a Deus, e aí ele vai praticar a idolatria e deturpar completamente a sua conduta aqui nesta vida. Então tudo isso é decorrente dessa tentativa louca que os homens eles têm de negar a realidade da existência de Deus. E aqui a gente percebe pelo menos um princípio que jamais a gente deve esquecer. Meus irmãos, minhas irmãs, a negação da verdade de Deus, ela nunca será um fim em si mesmo. A realidade de Deus, ela nunca será um fim em si mesmo. Por quê? Na medida em que você nega a existência de Deus, você vai dar vazão à idolatria do seu coração. Na medida em que uma pessoa ela perde a noção do seu divino, do ser divino, melhor dizendo, ela tenta criar outros deuses para si. Foi por isso que Calvino ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos, porque ele vai criando ídolos, uma vez que ele se afasta de Deus, uma vez que ele se afasta do Senhor, existe um vazio infinito no seu coração, e o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar substituir por outras divindades que ele mesmo cria, contudo ele nunca vai se satisfazer em relação a elas, mas ele vai sempre buscar sem que venha definitivamente a encontrar. Idolatria é isso, meus irmãos. Idolatria é isso, minhas irmãs. É perder a visão de quem é Deus e tentar substituí-lo por qualquer outra coisa ou pessoa. E a gente observa que muitos vão seguindo nesse caminho. Muitos vão seguindo dentro dessa jornada. Olha só o que o profeta Isaías já falava acerca disso. Abram aí, por favor, Isaías 44. Isaías 44. Isso aqui é terrível, mas é o quadro no qual se encontra o ser humano. Ele vai idolatrar, ele vai prestar culto a alguém ou alguma coisa que não Deus, nem que seja ele mesmo.
suas virtudes, suas qualidades, suas potencialidades, mas sem adoração ninguém fica. Sem adoração ninguém fica. Se não for aquela forma mais esdrúxula de idolatria, vai ser outra. Aqui no caso Isaías, ele vai falar da forma mais esdrúxula de idolatria. Olha só o que ele diz. Na verdade, todo o trecho que vai do versículo 9 até o versículo 20, Isaías ele vai condenar aqui no capítulo 44 a idolatria. Mas eu queria chamar a atenção pelo menos a um trecho que mostra justamente isso. Deter a verdade de Deus, tentar sufocar a sua existência, vai gerar no homem um sentimento idólatra, que vai fazer com que ele busque outras coisas para a sua adoração, mesmo coisas que são bizarras, sob o ponto de vista humano. Olha só, Isaías 44, a partir do versículo 14. Veja, um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e ajoelha diante dela. E aqui ele vai falar o resto. Não é o que acontece, meus irmãos? Não é o que acontece, minhas irmãs? Com essa parte mais esdrúxula da idolatria, você pega ali a madeira, que foi fruto da providência de Deus, corta, pega uma parte para poder fazer a sua comida e a outra parte você faz para criar um ídolo para si, preencher o vazio do seu coração. Mas sabe quantas vezes as pessoas vão preencher o vazio dos seus corações? Nenhuma. E vai ser uma busca incessante. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, e aqui eu abro um parênteses para dar uma dica interessante. Via de regra, quando você procurar evangelizar pessoas, e quando essas pessoas elas forem idólatras, sobretudo dentro desse aspecto que a gente considera aqui em Isaías 44, às vezes a gente tende a ficar batendo no ídolo, e às vezes as coisas acabam não surtindo muito efeito. Faça isso não. Fale de Deus para ela, do verdadeiro Deus. Porque muitas vezes bater no ídolo, ela vai soltar aquele ídolo e vai se agarrar a quem? Ninguém, porque ninguém vai dar a satisfação que ela precisa. Mas quando você mostra quem é Deus, a sua pessoa, o seu ser, aí sim, ela solta o ídolo e se apega a Deus, porque ninguém fica neutro no sentido espiritual. Você vai sempre adorar alguém ou alguma coisa. Então, que nós mostremos o Deus verdadeiro, para que as pessoas se apeguem a esse Deus verdadeiro e assim elas se separem da idolatria. Então, é muito mais fácil ir por esse caminho. É muito mais fácil fazer dessa forma. Então, fecha parênteses, termina aqui a nossa dica. Então, em relação a esse ponto, que ponto? Em virtude dos homens procurarem negar a existência de Deus, de sufocarem essa realidade clara em suas vidas e com isso partir para a idolatria, John Murray, ele falou o seguinte, achei muito interessante o que ele falou. Ele disse o seguinte, a mente humana nunca é um vácuo religioso. A mente humana nunca é um vácuo, um vazio religioso. Se houver a ausência do que é verdadeiro, sempre haverá a presença do que é falso. Então, se há ausência do verdadeiro, ela vai procurar aquilo que é falso, mas ela vai sempre procurar algo que preencha o seu coração. Por quê? Está no cerne, está na natureza humana. Deus nos fez assim, seres espirituais. Então, o que é que fica como primeiro ponto da nossa aula hoje pela manhã? Deus, ele se revela. Revela-se pela criação, revela-se pela providência, revela-se na nossa própria constituição. E o que é que os homens fazem diante de tanta revelação? Eles dizem, Deus não existe. Ele nega, ele rejeita, ele sufoca essa verdade. Como consequência, ele nega a adoração a Deus. Como consequência, ele é ingrato a Deus. Como consequência, ele vai praticar idolatrias e outras coisas mais. Tudo partindo desse mesmo ponto. Então, era a primeira verdade. Era a primeira divisão que eu queria mostrar aos irmãos e às irmãs nessa manhã de hoje. Ou seja, a rejeição que os homens fazem da revelação de Deus. Mas aí fica a pergunta.
Na medida em que os homens procedem dessa maneira, na medida em que as pessoas elas agem dessa forma, e é uma coisa comum que a gente observa ao nosso derredor, será que essa rejeição deliberada, será que essa rejeição proposital, que os homens eles fazem de Deus, mesmo Deus se revelando a partir de tantas coisas, será que isso não fica sem consequência e resultado? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Existe sim consequências, resultados, quando os seres humanos eles adotam essa postura, não obstante Deus se revelar, rejeitarem, negarem a sua existência. Olha só o que o apóstolo Paulo fala na primeira parte do versículo 18 do capítulo 1 lá de Romanos. Voltemos para esse texto. Romanos capítulo 1, versículo 18, parte A. Aqui a gente pega até a física, né? A lei da ação e da reação. Então, o homem ele age rejeitando Deus e as reações vêm para ele. Olha só o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo de número 18, a parte inicial do versículo 18. O apóstolo Paulo diz, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A gente pode até complementar, que detém a verdade pela injustiça. Então veja, o Deus que é justo, ele começa a liberar juízo em relação às pessoas que procuram rejeitar a sua existência a partir de tudo isso que ele revela de si, ou seja, a partir da revelação geral. E é interessante, meus irmãos, porque quando a gente pensa no juízo de Deus que sobrevém, quando a gente nega a sua existência, não obstante tantas demonstrações da existência de Deus a partir das coisas que foram criadas, a gente vê que esse juízo ele acontece sob duas formas. Existe um juízo que já é presente, que o homem experimenta no aqui e no agora, porque ele rejeita e rejeita propositadamente Deus, mas não só isso, existe também o juízo vindouro que sobrevirá sobre os homens na eternidade pelo fato de, nesta vida, eles terem rejeitado a Deus. Olha só como é sério. Olha só como é sério isso. É por isso que quando você estuda essas coisas, quando você considera essas verdades, você tem pena, você tem dó do pecador. Porque você vê que no presente Deus ele já está exercendo o seu juízo. E se ele não se converter, se ele não se voltar para Deus, esse juízo há de se intensificar eternamente na sua vida. A situação é uma situação deplorável. Daqui você até extrai um dos grandes incentivadores que você tem de pregar o Evangelho, de se condoer por essas pessoas, de interceder por essas pessoas, porque o estado humano, em virtude disso, é um estado deplorável, seja pelo juízo divino presente, seja pelo juízo divino futuro. Então, no presente, pelo fato dos homens rejeitarem a existência de Deus a partir da sua revelação, Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, ele deixa que os seres humanos eles sigam nas suas próprias paixões, nos seus próprios padrões mundanos. Isso é uma coisa interessante. Deus se revela na natureza, na providência, na constituição humana. Você não pode negar a sua existência. E o homem diz, não, 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 não. Sabe o que Deus faz? Deixa o homem solto. No dizer de Lutero, solta a coleira, para que o homem possa fazer aquilo que ele bem entende e assim experimentar o fundo do poço espiritual e moral. E é isso que Paulo fala aqui nesse trecho. Vamos lá, vamos ver esse juízo presente se manifestando no agora, pelo fato das pessoas rejeitarem a presença de Deus, a sua existência a partir das coisas que foram criadas. Vejam aí, versículo 24, versículo 26 e versículo 28. Talvez o vídeo caia, né? Porque a gente vai soltar alguns assuntos aqui que não sejam tão politicamente corretos, mas paciência. Às vezes tem que acontecer isso. Olha só, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Interessante, né? Porque o homem tem o conhecimento de Deus, mas nega. Aí o que é que Deus faz? Deus vai e entrega o homem à sua
imundícia. É imundícia que você quer? É imundícia que você vai ter. E assim ele já está julgando, penalizando os homens. Ele fala, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O coração, e deixa o coração humano fazer o que bem entende. E Jeremias diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. O ser humano é uma desgraça. Quem o conhecerá? Somente Deus. Meus irmãos, se nós formos deixados à nossa própria sorte, a gente está perdido, porque a gente não tem nada de bom para fazer ou oferecer. Nós nascemos justos, enveredamos pelo pecado a partir de Adão, e hoje nós estamos mortos espiritualmente. Se não for a graça de Deus, a graça no seu sentido comum, refreando o nosso mal, a sociedade, o mundo já se tinha autodestruído, porque nós temos essa capacidade. Não é à toa que foi criada a bomba atômica, que pode destruir o mundo 7 vezes. Se eu não me engano, são 7 vezes. E quem fez isso? Os homens. Por causa de quê? Da sua maldade. Deixa o homem solto, a sua própria vontade. Deixa o homem solto, fazendo o que ele quer, que você vai ver naquilo que ele vai se tornar e naquilo que ele vai transformar o mundo. Então, versículo 24. Versículo 26. Por causa disso de quê? Negar a existência de Deus, deter a verdade pela injustiça, os entregou Deus a quê? A paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. A natureza impele a que nós tenhamos uma vida heterossexual, mas o homem, por causa do pecado, se conduz aonde? Para o homossexualismo. Ele vai de encontro à sua natureza, ele vai de encontro à sua anatomia, ele vai de encontro à sua genética. Por quê? Ele quer fazer tão somente aquilo que está na sua mente. É por isso que é complicado trabalhar com essas coisas. Sobretudo por causa da sociedade relativista que nós temos hoje, onde as pessoas elas são guiadas por aquilo que elas sentem, onde as pessoas são guiadas por aquilo que elas pensam, onde as pessoas são guiadas por aquilo que elas querem fazer, ninguém pode interromper, não. E às vezes são coisas que vão de encontro à natureza, à própria natureza humana. Aqui, no sentido específico, Paulo está falando justamente acerca disso. Aqui no caso, no versículo 26, ele está tocando no pecado do lebianismo. Mulheres com mulheres, mulheres com mulheres. Mas vai ficar por aí? Não. Olha só, ele vai tratar sobre o homossexualismo, homens com homens. Versículo 27. Semelhantemente, ou seja, não foram só as mulheres que se perverteram nesse caminho, mas os homens também, seres humanos no sentido geral. Semelhantemente, os homens também, veja, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É complicado, meus irmãos, identidade de gênero. Você vai de encontro à sua anatomia. Existe a anatomia masculina, a anatomia feminina. Vai de encontro à genética, porque são diferentes os cromossomos. E aí você diz, não, mas é na minha cabeça. Aí complica a situação, entendeu? Porque, infelizmente, as pessoas querem seguir dentro do seu próprio raciocínio, do seu próprio pensamento. Mas tudo isso é consequência do juízo de Deus. Vá, adote práticas contrárias à natureza, se infame, chafurde na lama, vá. Já que você não quer o verdadeiro conhecimento de Deus, então se autodestrua a partir das suas próprias vontades. Versículo número 28. E por haverem desprezado o quê? O conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí você pega do versículo 29 até o versículo 31, Paulo faz uma lista de pelo menos 21 pecados. Pode contar aí. Que é o padrão moral das pessoas. Padrão moral pervertido. Padrão moral
pecaminoso. Ele vai descrever o homem. Verso 29, verso 30 e também o versículo de número 31. Vários tipos de pecados, vários tipos de deformidades morais. Tudo isso em decorrência de quê? Em decorrência do juízo divino, pelo fato do homem ter abandonado o conhecimento de Deus e ter negado justamente a sua existência a partir da revelação natural. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente vê aqui uma sequência danosa a todo e qualquer ser humano, uma sequência danosa a toda e qualquer pessoa. Por quê? Conforme nós vemos, essa questão da negação de Deus começa onde? Na nossa mente. Depois vai para onde? Para o campo religioso, para a idolatria. Depois vai para onde? Vai para o campo moral. O que começou na mente foi para a religião e depois atingiu a moral. Porque é essa sequência que acontece na vida dos seres humanos. É por isso que você vê tantas pessoas mergulhadas, não até só o pescoço, mas todo o seu corpo no pecado. Sobre isso, reverendo Hernando Dias Lopes, ele afirmou o seguinte, abro aspas para ele: os homens que tanto amam o esgoto do pecado são enviados para lá. O que querem, terão. E é isso que Deus permite. Isso é uma forma de juízo. É por isso que quando você olha para a nossa sociedade, acontecendo, e elas nunca vão deixar de acontecer. Porque nunca vai deixar de existir a negação de Deus. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Se existe a negação de Deus, vem a idolatria. Se existe a negação de Deus, vem um padrão moral deturpado. Então isso vai sempre acontecer. Isso vai sempre acontecer. Isso nunca vai deixar de existir em nosso mundo. Agora, aqui eu quero fazer uma observação. O fato de Deus abandonar os rebeldes aos seus próprios pecados como forma de condenação não elimina, que fique claro, a ideia de que o ser humano é livre e responsável pelas suas escolhas. Não. O ser humano não mais é livre. Ele toma essa postura por causa da natureza pecaminosa que está no seu coração. Mas isso lhe torna, independente de qualquer coisa, responsável. É por isso que lá, no versículo número 20, na parte B, quando Paulo ele fala em relação à revelação de Deus no sentido geral, ele diz, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, esse testemunho de Deus, da sua existência, a maldade humana que nega essa existência, não torna o homem isento de receber o juízo divino, tanto é que ele recebe. Conforme nós observamos, ele já recebe aqui, mas não só isso, ele também recebe no futuro. Olha só, Romanos capítulo 2, desculpa, terminei engasgando agora. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, o juízo futuro de Deus, em relação aos pecados dos homens, por negarem a sua existência, mesmo tendo acesso à revelação geral. Olha só, Romanos 2, versículo 5 e também o versículo número 6. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Verso 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Existe o juízo aqui e agora? Existe o juízo que espera o homem na eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, o homem está perdido. Ele está perdido. Se não for a graça de Deus, ele está perdido. Porque Deus está esperando esse instante. Ele vai chegar no retorno glorioso de Jesus Cristo, quando ele vai pedir contas a cada um daquilo que fizeram na sua vida, sobretudo de terem perdido as diversas oportunidades, mesmo que seja através da revelação geral de ter conhecido a Deus. Então, esse dia da ira está separado. Ele não se manifestou. Ele vai se manifestar para punir todos aqueles que viveram uma vida como se Deus não existisse. Então, isso não vai mudar. Isso é fato. Então, você vê o juízo presente, você vê o juízo futuro. E aqui uma lição, um princípio. O fato é, meus irmãos, minhas irmãs, que o abandono de Deus, ele nunca fica sem retribuição. Quando você abandona Deus, isso nunca vai deixar você isento
de receber punição por causa disso. Não, muito pelo contrário. Deus, ele não se deixa escarnecer. E ele trata cada um conforme as suas obras. Se os homens negam a Deus, eles vão prestar contas a Deus desta negativa. Eles são indesculpáveis. Então, hoje, a bondade de Deus se revela no sentido geral. Deus se mostra a partir das coisas que foram criadas. A gente vai ver a partir de semana que vem que Deus se mostra a partir da sua revelação geral, mas vai chegar o dia que essa bondade ela vai ser substituída pela ira no seu sentido pleno. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Fechando a nossa aula. Meus irmãos, Deus se revela através das coisas criadas. Infelizmente, os homens, em sua maioria, não respondem satisfatoriamente a essa revelação. Por mais que Deus seja, entre aspas, insistente nesse processo, pois continuamente Deus se revela aos homens, eles acabam resistindo, ou seja, os homens acabam resistindo a essa revelação. Por isso, o juiz divino acaba sendo uma realidade na vida humana. As tragédias na vida humana são fruto da própria conduta diante de Deus ou diante desse Deus que se revela. Que é interessante, né? Porque às vezes há determinadas tragédias e os ímpios ficam escarnecendo e muitas vezes ficam acusando Deus. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Permite uma coisa como essa. Às vezes ele vive uma vida todinha negando a existência de Deus. Quando há tragédias, ele se lembra de Deus, justamente para poder acusá-lo. Não. Essas tragédias elas são decorrentes da própria postura e atitude das pessoas em relação a esse Deus. Para que as pessoas possam se sentir sacudidas, para que as suas consciências venham ser aguçadas, e assim elas possam se voltar para o Senhor. E por mais que aconteçam, o homem permanece duro e impenitente no seu coração. Mas aí você fica a se perguntar, você fica a se indagar, mas a partir disso, quais são algumas lições, no seu sentido mais prático, no seu sentido mais direto, que a gente pode aprender a partir de tudo isso que a gente expôs hoje pela manhã? Eu separei pelo menos 2 lições para a gente poder fechar a nossa aula hoje pela manhã. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, cultivemos o conhecimento de Deus. Cultivemos o conhecimento de Deus. Por quê? Ninguém é neutro. Ninguém é neutro aqui nesta vida. Não, jamais. Quando você não reconhece o Criador como Ele é, quando você não reconhece o Criador por aquilo que Ele faz, não se preocupe. Você vai ser redirecionado para outras divindades que não Deus. Você vai ser redirecionado para padrões morais que são reprováveis por Deus. Ninguém fica neutro. Que é um exemplo para a nação de Israel. Às vezes a gente vê assim a idolatria como uma coisa absurda, e de fato é absurda. E aí quando você analisa a história de Israel, você vai ver que o povo de Deus, apesar de ter revelação geral, apesar de ter revelação especial, se desviou desse caminho fazendo coisas absurdas, inclusive em relação à idolatria. Por quê? Se afastaram de Deus. E na medida que o povo de Deus no passado se afastou de Deus, começou a abraçar outras divindades. Daí o processo histórico da salvação, Deus enviar 100 profetas para alertar o povo e fazer com que eles voltassem para o caminho do Senhor. Mas a gente vai ver, período de Acabe, por exemplo, período de apostasia, de frieza espiritual, entendeu? Adoração a falsos deuses, a Baal. Mas como o povo da aliança? Pode, meus irmãos, pode. Abandone. Procure não conhecer o Senhor, procure não aprofundar a sua comunhão com Deus, que o seu coração, ele vai ser preenchido por outras coisas, o seu coração, ele vai ser conduzido por outras coisas, outras divindades, o materialismo, o egocentrismo, todos esses ismos que a gente tem em nossos dias. Então, se aconteceu com o povo da aliança, não é diferente em relação a nós, porque nós também somos povo da aliança. Isso é tão factível que a gente observa, por exemplo, a questão do desvio da verdade. Você pode observar que ninguém se desvia da verdade instantaneamente. Ninguém se desvia da verdade num piscar de olhos. Não. Pode analisar todos os casos de pessoas que se afastaram de Deus. Foi um processo
que iniciou-se em pequenos passos, em pequenos passos, em pequenos passos, já não tinha assiduidade à igreja, já não tinha comunhão com os irmãos, já não tinha vida de oração, já não tinha vida devocional, e aí os valores mundanos só sendo alimentados, nutrindo esse coração, depois vou abandonar o caminho do Senhor. É simples assim, meus irmãos, é simples assim. Então, quando a gente começa a dar esses passos, e a gente não retroage a esses passos, a gente não retrocede, aí complica a situação. Então, tudo começa aos poucos. Um navio, por maior que ele seja, ele vai afundar, se houver pelo menos um pequeno furo no seu casco. Vai entrando água. Pode até demorar, mas um dia ele vai a pique. Então, assim também é em relação a nós. Por isso que a gente tem que cultivar o conhecimento de Deus sempre. Cultivar o conhecimento de Deus continuamente. Aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, porque senão, meus irmãos, o nosso coração, ele vai se desviar da verdade. Não vai durar muito tempo. E aí a gente vai terminar fazendo coisas que são aquilo que muitas vezes a gente falou contra no passado. Então, a primeira lição: cultive o conhecimento de Deus. Cultive o conhecimento de Deus. Em segundo lugar, considere o ateísmo no que ele se propõe. O ateísmo no que ele se propõe. Negar a Deus é ter o caminho para se viver uma vida ímpia, uma vida devassa. Por quê? Porque se você nega o absoluto, se você nega a existência de Deus, automaticamente você vai ter o seu caminho aberto para fazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer na sua vida. É por isso que a gente é conduzida por uma sociedade, um certo ponto, quando você entra na academia, na universidade, forma, porque na medida em que você expõe, na medida que você defende a inexistência de Deus, você tem a sua vida permitida, porque não tem um legislador, não tem um ser ao qual você vai prestar conta, não tem alguém ao qual você deve se submeter. Então mate Deus, e aí você vai ter sua livre vida, sua vida livre para fazer aquilo que você entende. É por isso que existe ateus, entre aspas. No fundo, eles não são. No fundo, é semente religiosa. Eles têm a norma da lei de Deus gravada nos seus corações. Agora eles querem incutir isso em si mesmos e nos outros, porque assim eles não têm que dar satisfação a ninguém. Eles vão viver e viver por eles mesmos. Ateísmo é isso, meus irmãos. De certa forma, até um tipo de religião, vamos assim dizer. Não é a questão de filosofia, não. É o homem querer ter aberto o caminho da sua vida para ele fazer o que ele bem entende, porque não existe um superior, uma norma moral que venha ali conduzir. Por isso, as pessoas ficam dizendo que não há Deus. Por isso, as pessoas ficam defendendo essa ideia. Por isso, as pessoas são avessas à religião e ficam dizendo, não, fato, o Estado é laico, ele não tem uma fé oficial, mas isso não significa dizer que a gente deve negar a fé dentro do Estado, não, até porque dentro da democracia você tem direito de professar a religião que você quer, dependendo de quem seja, ou de qual seja. Então, essa justificativa ela não cola, porque por trás dela, na verdade, existe um desejo de aniquilar a religião, para que assim as pessoas possam viver dentro da sua devassidão. Então, a gente tem que olhar o ateísmo por esse prisma, naquilo que ele se pretende, negar Deus, liberar as pessoas para que façam aquilo que elas querem bem ter e vivam as suas vidas devassas. Não, a gente viu aonde isso leva. O juízo presente de Deus e, sobretudo, o juízo futuro de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa considerar nessas coisas, que a gente possa considerar nessas verdades e nos manter cada vez mais fiéis a esse Deus, que não é qualquer Deus, mas o Deus que se revela através das coisas que foram criadas, através da sua providência, através da nossa Constituição, mas não só isso, o Deus que especialmente se revela a partir das Escrituras Sagradas. Na próxima semana, a gente vai adentrar a esse terceiro ponto dos nossos estudos, quando a gente vai ver que a revelação geral, ela é insuficiente para salvar, mas ela é suficiente para tornar o homem justificado pela sua penalidade, e por isso Deus ele vem com a sua revelação especial
para que assim a gente possa conhecê-lo, para que assim a gente possa saber o seu caminho e assim entendermos o processo da sua salvação. Então, na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai seguir trabalhando, não a revelação geral, mas de maneira específica, a revelação especial de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que nós possamos ser mais sensíveis, que nós possamos estar mais atentos a esse conhecimento que nós temos de Deus, num sentido geral, por tudo aquilo que Ele fez e criou e até mesmo pela nossa formação. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.